Boa noite, vamos dando início ao encontro com o Evangelho desta noite, a nossa assistência espiritual, virtual do Centro Espírita União e Fraternidade. E assim nós vamos convidando a todos a nos unirmos à espiritualidade amiga, a Jesus, o nosso Mestre, que com toda certeza está conosco através dos seus mensageiros. Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria. E hoje, Jesus, nós estamos aqui, em seu nome, te rogando as bênçãos para a nossa vida, te rogando fortalecimento, equilíbrio, a paz, para que possamos conquistar a sabedoria, Jesus, para que possamos aprender a viver melhor, dentro dos teus ensinamentos, seguindo o caminho do Evangelho, para nos libertarmos dos enganos, para nos fortalecermos na fé, na esperança, na alegria em nosso coração. Que nessa noite, Jesus, possamos ser visitados por teus mensageiros e que durante os momentos de reflexão possamos realmente compreender os ensinamentos, tendo aquela coragem, a força de interiorizar tudo e de colocarmos em prática. Jesus, nós te pedimos que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa companheira Florinda, que irá nos trazer as reflexões da noite, que ela seja envolta em muita paz, que seja inspirada por esses benfeitores amigos, e que durante todo esse tempo, Jesus, nós possamos permanecer com os corações firmes na tua presença. E assim nós vamos iniciando com a prece que Jesus nos ensinou para nos ligarmos a Deus, o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, mais uma vez, boa noite, principalmente aqueles que eu não cumprimentei. E hoje nós vamos falar de um capítulo muito importante, como todos os demais capítulos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25. Pedi e obtereis. Nós vamos falar sobre buscai e achareis, que nada mais é do que as preces que nós fazemos, os recursos que nós enviamos para Deus, para que Ele nos ajude em nossas provações e nossas dificuldades. E eu vou dar só uma lidinha bem rápida nas palavras de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 a 11, também em Lucas, no capítulo 11, versículo 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. O qual de vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas
àqueles que lhe pedirem. Então, essas palavras de Jesus, que nós encontramos nessa passagem de Mateus e de Lucas, nos remete à nossa necessidade que nós temos de recorrer sempre a Deus nos momentos de dificuldade, principalmente nos dias de hoje, que nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos conflitos, muitos problemas na nossa vida, muitas desilusões, muitas doenças, e a gente se esquece do principal recurso que nós temos como filhos de Deus que somos, de recorrer a esse Pai de amor. Então, Deus irá sempre ouvir as nossas preces, mas também Ele vai nos responder no tempo dEle, e do jeito e a maneira mais perfeita que há, porque tudo em Deus é infinitamente sábio e perfeito. E esse amor que Ele tem para com os filhos também é perfeito e sábio. Em nossa ignorância espiritual, nós pedimos coisas que seriam talvez prejudiciais ao nosso progresso e ao nosso futuro espiritual. Porque quando nós estamos sofrendo, nós queremos o quê? Afastar a dor das nossas vidas. Pedimos que sejam afastadas provas, dificuldades, sem muitas vezes raciocinarmos que essas provas e essas dificuldades fazem parte da nossa vida. E elas são necessárias ao nosso progresso, também ao nosso resgate, a quitação dos nossos débitos, as reparações dos erros passados de outras vidas e a própria evolução que nós estamos fadados a empreender. Mas nós temos que aprender a pedir a Deus as coisas certas para a nossa vida. E o que nós vamos pedir então a Deus no momento difícil, no momento complicado, onde nós estamos passando talvez por um desemprego, ou por um problema de doença em família, ou uma separação, ou uma desilusão, uma perda financeira, né, que nos abala muito, nós vamos pedir, não que sejam afastadas as provas, porque isso faz parte da nossa vida, nós já falamos, né? Mas nós vamos pedir força, coragem, sustentação, para que Deus revista os nossos espíritos com essa armadura de segurança que nós temos, que Paulo fala isso nas cartas, né? Armadura de segurança. Então, essa forma de pedir a Deus vai acalmar o nosso coração, porque nós estamos deixando para Deus a possibilidade dos caminhos serem abertos, orientados para nós. Quando Jesus fala nessa passagem que eu li acima aí, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, o que bate a porta se abre. O que Jesus está nos dizendo com essas palavras? Peçam. Jesus dizendo isso, peçam, peçam sempre. Não desanimem, prossigam pedindo, procurem sempre. Saia da sua acomodação, sigam procurando, batam sempre a porta e prossigam batendo novamente, implorando, insistindo, persistindo na oração sem desanimar. Mas, como é que nós estamos buscando aquilo que nós desejamos para nós? Que nós já aprendemos que não devemos pedir para que sejam afastadas as provas, porque elas fazem parte do nosso programa de reencarnação. Como é que nós estamos buscando isso que nós desejamos, em termos de pensamento? O que nós estamos procurando realmente? Ou que caminhos nós estamos percorrendo? E quais portas, então, que nós estamos batendo? E que se essa porta se abrir, a porta que nós estamos batendo, aonde ela vai nos levar? Então, a gente tem que estar com essas questões em nossa mente na hora de nós pedirmos a Deus. A nossa presente vida, ela traz esses desafios mesmo, né? E nós precisamos aprender a superar esses desafios para nos tornarmos melhores, para nos transformarmos naquele ser que nós buscamos e planejamos nas nossas vidas, no nosso programa de reencarnação.
E quando nós, como espíritas, né, que a gente faz os cursos, aprende, e a gente fala na reforma íntima, então, a reforma íntima, na realidade, ela deveria se chamar transformação íntima, né, porque nós vamos nos transformando. E o Emmanuel, então, numa das mensagens dos livros dele, ele fala, comentando essa passagem de Jesus, ele fala que Jesus usa 3 verbos no modo imperativo, né? Nas nossas liçõezinhas de português aí. O que é o modo imperativo? É um modo incisivo, né? De ordem, de determinação. Então, quais são esses verbos que aparecem aí nessa fala de Jesus? É o pedir, o buscar e o bater. Então, que verbos são esses? São verbos que nós temos que sair do lugar, nos manifestarmos, ser ativos. Devemos reagir. Então, pedir, buscar e bater, não ficar acomodados. E esses 3 verbos, eles denotam o quê? A ação que nós temos que ter, né? E aí a gente vai pensando na lei do trabalho, que é uma das leis morais que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos e faz parte das leis divinas, é a lei do trabalho. E essa lei do trabalho, ela está guardada, impressa no nosso coração, no nosso espírito, é a lei que vai nos impulsionar para frente. É aquela lei que vai nos mandar buscar aquilo que nós queremos. Então, quando a gente trabalha isso dentro de nós, nós estamos agindo, transformando, buscando, trabalhando isso dentro de nós. Nós não estamos estáticos esperando que Deus venha, o que mande os mensageiros para resolver o nosso problema. Nós estamos agindo para consertar esse problema. E essa lei do trabalho, ela está atrelada também a outra lei divina, lei natural, e a gente estuda lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. O trabalho, ele conduz ao progresso. E não é somente o trabalho material, é o trabalho moral que nós fazemos também, que nos leva à lei do progresso. Então, essa lei do progresso mostra que nós devemos fazer a nossa parte através do nosso trabalho para a construção do nosso espírito, da reformulação moral. E esse trabalho, de novo, né, falando pode ser material, moral, é essa reformulação íntima que nós vamos procedendo no nosso espírito, entendendo as leis divinas, entendendo como funciona o mecanismo da vida de lei de ação e de reação, lei de sintonia e tantas outras leis que a gente aprende, né? Então, a prece, ela tem que sair do nosso coração através da nossa ação. Quando nós vamos bater, buscar, pedir, nós vamos movimentando as nossas forças espirituais para que Deus venha e nos ofereça as diversas opções que nós vamos ter. Então, não é Deus que vai resolver o nosso problema, Ele vai nos fortalecer, vai nos orientar nos diversos caminhos, mas a ação será sempre nossa. E nós só vamos progredir se nós fizermos a nossa parte, se nós trabalharmos para esse progresso. Então, e esse trabalho, que são esses 3 imperativos aí, esse progresso que vem através da lei do trabalho, ele vem através da nossa insistência nesse trabalho. Não é começar e parar. Não é começar e desistir. Não é começar e sentar e chorar diante das dificuldades. Não. Nós vamos insistir nesse trabalho. Vamos aperfeiçoando a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Vamos aperfeiçoando os nossos conhecimentos, não só conhecimentos materiais, mas os conhecimentos espirituais. Daí nós não vamos nem errar tanto mais como nós estamos errando tanto, né? À medida que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo espiritualmente, nós vamos melhorando a nossa condição de vida, a nossa condição moral e a nossa condição espiritual. E essa frase também que está lá, que é citado nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ajuda-te, que o céu te ajudará, é exatamente
a aplicação dessas duas leis necessárias ao nosso bem-estar espiritual, que é o trabalho, que é uma necessidade que o espírito tem. A gente reclama que tem que trabalhar, que tem obrigações a cumprir, mas é uma necessidade do espírito. Se nós não satisfizermos essa necessidade, nós vamos gerar o quê? Desequilíbrio para o nosso espírito. Nós não podemos deixar de trabalhar, em hipótese nenhuma, seja qual for o tipo de trabalho que vamos nos dedicar, seja trabalho material, seja trabalho espiritual, seja trabalho de ordem moral, de assistência, seja qualquer tipo de trabalho, nós temos que ter atividade, porque quando nós trabalhamos, nós estamos tirando do foco os nossos problemas e as nossas dificuldades. Consequentemente, nós vamos sair de cena. E quando nós saímos de cena, dentro do nosso contexto espiritual, a gente fica mais suscetível de receber as inspirações, as orientações. Então, muitas vezes nós estamos envoltos num problema de difícil solução, né? Seja problema familiar, seja problema de emprego, de trabalho, no campo familiar, qualquer tipo de trabalho que nós temos, se nós ficarmos insistindo tentando resolver do nosso jeito, né, essas questões, a gente não consegue achar solução, porque nós estamos mergulhados em ansiedade, em angústia, em dificuldades. Então, nós temos que sair desse campo mental através de um trabalho que vai nos direcionar para outra sintonia mental e espiritual, e aí nós vamos conseguir melhores níveis de espiritualização, de ligação com as esferas superiores. É aí que entra a oração de uma forma correta, que é o único recurso que nós temos o melhor recurso que nós temos para nos ligarmos a Deus, é através da prece. Através da prece, porque nós temos também necessidades espirituais que precisam ser satisfeitas, e uma delas é a ligação com o Pai. Então, quando nós precisamos de reforço espiritual, nós só vamos encontrar esse reforço na ligação com Deus, porque nós saímos de Deus e temos que constantemente voltar até o Pai para nos reabastecermos. E esse reabastecimento a gente faz de diversas formas, mas também e principalmente pela prece. Então, a prece é uma necessidade que o espírito tem também. Quando nós não atendemos essa necessidade, nós geramos doenças, desequilíbrios, desnutrição espiritual. Então, quando estamos num estado de desnutrição espiritual, nós estamos doentes. Assim como o corpo físico precisa de nutrição, de alimento, o espírito também precisa de alimento, de nutrição, de cuidados. E a prece é um desses cuidados. Mas não essa prece que nós fazemos aí decorada, de qualquer jeito, no desespero, sem estar ligado com Deus, porque quando nós estamos muito desesperados, quando nós estamos doentes, ou então com uma baixa sintonia, com envolvimento espiritual, muitas vezes nós nem conseguimos fazer uma ligação com Deus. E aí é que nós vamos entender o valor da prece, porque a prece, ela não é somente um petitório que nós vamos fazer. A gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos também que a prece tem 3 aspectos que nós não podemos deixar de esquecer. E é o primeiro, o louvar, o segundo, agradecer, e o terceiro, pedir. O que a gente faz normalmente? Nós vamos direto no pedir. Pulamos as outras etapas. Mas, quando nós louvamos a Deus, o que é louvar a Deus? É reconhecer a grandiosidade, a sabedoria, a perfeição, e que estamos sujeitos a esse poder de Deus. Agradecer por tudo que nós temos, pelas dificuldades, pelos desafios, pelos problemas todos que nós enfrentamos. E aí, por fim, nós vamos pedir. Então, essa oração, ela tem que ser com palavras simples. Palavras que nós usamos
corriqueiramente. Não pode ser uma oração decorada, porque uma oração decorada ela não tem sentimento, você vai repetindo as frases ali, sem críticas nem nada, mas se você pega uma ladainha, por exemplo, dessas da igreja, você vai repetindo aquilo, o nosso cérebro não consegue concentrar muito tempo, né? Aí, quando você já está lá em outro campo mental e está lá repetindo aquelas palavras, não adianta isso, né? Ou então, a gente faz uma oração extensa, porque a gente acha que quanto mais nós falamos com Deus, através de muita coisa, a oração fica mais forte ou mais eficiente, e não é isso, né? Não é o tanto de frases ou o tanto de palavras que você coloca nas orações. Muitas vezes nós usamos palavras que nós aprendemos aqui e ali, ou nos livros, ou nas próprias orações impressas, nas mensagens, que nós nem sabemos o sentido disso. A gente repete sem, fala até errado, ou então repete sem, usa sem entender qual é o verdadeiro sentido dessas palavras. Mas como é que deve ser a oração ideal? Para a gente bater lá, para a porta se abrir. Palavras simples, saídas do fundo do nosso coração, sem arrogância, sem vaidade, e assim nós estaremos recolhendo de Deus nosso Pai aquela providência, aquele alimento que vai nos fortalecer, que vai nos amparar, que vai nos direcionar no caminho do bem e da paz. Essa necessidade, essa importância da oração nas nossas vidas, no nosso trabalho, de fazer a nossa parte, e da confiança em Deus, nosso Pai, que jamais desampara qualquer um de seus filhos, ela tem que ser cultivada no dia a dia da nossa vida. Muitas pessoas eu vejo aí, até nas mensagens, falando que o mundo está perdido, que não tem mais jeito a humanidade, que as famílias estão se desestruturando, que até as coisas que nós aprendemos, que até a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Não vai acontecer nada disso, né, gente? Óbvio que as pessoas têm o livre-arbítrio para optar no uso, bom uso de tudo. Deus estará sempre no comando de tudo. Deus estará nos sustentando sempre. Nós não podemos perder de vista essa premissa, porque Ele criou esse mundo. Ele deixa o homem agir de acordo com a sua vontade até certo ponto. Nós já aprendemos isso também nos nossos estudos. Nós temos, na condição atual da Terra, na condição atual de evolução, nós estamos com livre-arbítrio limitado. Então, aquele que começa a fazer muita coisa contrariando as leis divinas, ele é convidado gentilmente a se retirar, né? O cartãozinho vermelho aparece ali para ele se retirar da esfera da Terra aqui, né? Então, o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado, mas até certo ponto. Então, nós não precisamos nos angustiar, nos desesperarmos, achar que o mundo está todo perdido. Vamos fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É o nosso trabalho. O trabalho moral, o trabalho material, o trabalho espiritual, tudo isso vai nos levando ao progresso. Aliado a esse trabalho material, a essa lei do trabalho que eu expliquei, a lei do progresso, nós vamos à lei de adoração, que é através da prece. É a principal lei que abre as 10 leis morais, que está na parte 2 do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a lei de adoração. E muitas vezes nós não aprendemos ou não temos a disciplina de cumprir, de praticar a adoração. O que é a lei de adoração? Não é você ficar adorando Deus em contemplação, sem trabalhar, se isolar do mundo. Não, não é isso. A lei de adoração é você reconhecer que o poder emana de Deus, que Deus é o poder maior que tem aqui, que o mal não vai vencer o bem nunca. Nós podemos sofrer a influência do mal, e sofremos sempre, né? O tempo inteiro, mas ele nunca vai vencer o mundo. Então tem gente que fala assim, vai ter a regeneração, vai ter o embate entre o bem e o mal. Não vai, não vai. Jesus já é o vencedor. Será que Jesus vai ganhar essa batalha? Não. Paulo fala isso nas cartas dele.
Jesus já é o vencedor, ele já foi o vencedor. Quando Jesus esteve entre nós, ele venceu, ele ganhou a batalha do mal, ou seja, ele trouxe uma doutrina de amor, uma doutrina de libertação. Então, Jesus já venceu. Quando ele veio aqui, então não vai ter esse negócio do bem e do mal. O que vai acontecer é uma seleção que vai refinando, vamos dizer assim, não sei se pode usar esse termo, vai refinando as vibrações da Terra, aquelas pessoas serão afastadas. Então, Deus vai ser sempre o nosso dirigente, o nosso condutor, através de Jesus, através dos emissários espirituais do bem, através dos nossos espíritos protetores. Olha, nós temos uma falha, né? A maioria de nós nunca recorremos ao nosso protetor. E o nosso protetor é aquele espírito que está ali, ombro a ombro conosco. Então, a gente faz oração para Deus, faz oração para Jesus, para os bons espíritos, tal, mas nós nunca lembramos do nosso anjo guardião. E o nosso anjo guardião, qual é a principal finalidade dele? É nos proteger, nos orientar, acompanhar a nossa evolução, acompanhar o desempenho, a execução do progresso de reencarnação, do programa de reencarnação, perdão. Então, ele está lá ele está conosco para nos ajudar. Ele fica 24 horas conosco? Não. Mas também não é necessário, porque nós temos a nossa parte, nós temos as nossas obrigações. Lembra dos 3 verbos imperativos? Então, a ação é nossa, né? Nós é que temos que agir, nós é que temos que trabalhar. O desempenho da tarefa é nosso. O nosso protetor vai nos ajudar. E quando a gente está com muita dificuldade com os familiares, com algum familiar, com algum filho, um ente querido nosso, vamos aprender a nos relacionarmos através das preces com o espírito protetor desse nosso ente querido, nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, nosso pai, nossa mãe. Eu brinco, né? Eu falo que a gente faz uma reunião à noite, né? Um meet ali entre 4. Eu, como espírito, o espírito do ente querido e os 2 protetores dos 2. Então, em 4, nós estabelecemos uma linha, um projeto para resolvermos as nossas questões. E se nós fizermos isso, a gente vê nos livros do André Luiz esses exemplos, que os guias de cada um se reúnem lá e vamos estabelecer aí uma logística para resolver tal problema, para resolver tal questão. Então, vamos aprender a orar. Vamos aprender a entregar as nossas dificuldades, as nossas questões, para que Deus, não para que Deus resolva, mas para que Deus nos oriente como nós vamos resolver esse problema. Lembrando sempre, na fala de Jesus, que se nós que somos imperfeitos, cruéis, estamos no mal, se um filho nosso pedir pão, nós não vamos dar uma pedra. Que dirá Deus que é perfeito? Deus jamais vai nos deixar de atender ou de desamparar qualquer um de seus filhos. Jamais dará qualquer coisa que nos seja prejudicial. Ao contrário, tudo que ele nos dá é para o nosso bem. Aí vocês vão falar, mas até as dificuldades e os desafios? Com certeza, porque é isso que vai nos propiciar o progresso e a evolução. Isso é necessário, o nosso progresso e evolução. Então, ele vai nos sustentar, nos envolver no seu hábito de amor. Olha que coisa linda, né? Para que esse filho amado dele possa progredir, possa dar certo, possa cumprir o programa estabelecido pela sua reencarnação. Então, oração sincera, com palavras simples, sem esquecer da nossa participação. Vamos ser ativos e não reativos. Ativos. Vamos pedir, vamos bater e vamos procurar. Que é o que nós temos que fazer. Nos movimentarmos enquanto espíritos, aqui na Terra e no plano espiritual também, porque lá também a evolução continua. E vamos ter fé em Deus. Lembrar sempre que Deus está no comando de tudo. E tudo que foi criado não vai ser destruído. Vamos pedir também para Deus que nos inspire para que nós possamos
ter boas ações diante de tudo que nós temos na vida, que nós jamais façamos algo que contrarie uma das leis, das 10 leis divinas, para que nós tenhamos maturidade espiritual para enfrentarmos as dificuldades e sairmos vitoriosos. Então, é isso que eu queria trazer na mensagem de hoje, para que nós possamos fazer uso diário, constante. Olha, todas as orientações espirituais que vêm, preces diárias, leitura do Evangelho. Então, vamos nos fortalecer para enfrentarmos as dificuldades. Vamos fortalecer o nosso espírito através do trabalho, porque quando nós nos dedicamos a alguma outra coisa fora do tumulto, do turbilhão das nossas dificuldades, nós conseguimos sair do nosso problema e enxergar uma solução melhor, mais adequada à resolução disso. Muita paz a todos, então. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Florinda. E nós vamos agora com essa reflexão que tocou tão fundo o nosso coração, nos trouxe tanta esperança, tanta força, lucidez. Vamos nos unindo nesse momento de oração, no momento em que nós vamos pensar nas dificuldades do nosso próximo e oferecendo a Jesus os nossos melhores sentimentos, a fim de que toda a humanidade possa ser beneficiada pelas nossas vibrações de amor, de paz e de saúde. Que nesse instante todos os doentes possam receber aquela energia intensa, levantando o ânimo, dando esperança, dando força, aliviando suas dores, Jesus, os seus sintomas. Que todos possam ter a fé em seus corações para passar por essa situação tão desafiadora com muito equilíbrio. Vamos levando a nossa vibração de paz, de esperança, de bom ânimo. Aqueles que estão experienciando o desemprego, que portas se abram a essas pessoas, que elas continuem, Senhor, com esperança, vibrando também para que todos os empresários possam oferecer empregos, para que a economia possa crescer, a fim de que todos tenham a oportunidade de ter dignamente o seu ganha-pão. Vamos pensando nas crianças, para que possam ser conduzidas no caminho do bem, para que recebam as orientações das leis divinas, para que sejam crianças felizes. Vibremos por todas aquelas pessoas que estão passando por conflitos existenciais, que estão passando por problemas tão dolorosos e que perderam a esperança na vida. Vamos mentalizando essas pessoas, recebendo o nosso abraço, o abraço de Jesus, recebendo vibrações de bom ânimo, de coragem, de alegria, de força, de fé, Senhor, para que elas não desistam, para que todos acreditem em dias melhores. Vamos vibrando por toda a velhice desamparada, pela orfandade, pelas pessoas que passam pelas necessidades materiais, para que mãos amigas cheguem até elas, levando aquilo que elas necessitam para poderem viver. Te pedimos, Jesus, pela paz, pela harmonia, pelo entendimento, pelo amor e o respeito em todos os lares da nossa terra. Vibrando pela paz no nosso planeta, vibrando pelo entendimento entre as nações, pelo respeito entre os povos, Senhor. Para que a união e a fraternidade
possa ser o lema de todos os corações. Pedimos, Jesus, por todos aqueles com quem ainda temos dificuldade de nos relacionarmos, para que possamos aprender a compreender, a respeitar, a tolerar, a entender as necessidades do outro. E assim, Jesus, nós te pedimos permissão para que uma vibração de muita luz, de fortalecimento, de equilíbrio, possa envolver a cada um de nós, os nossos familiares, aquelas pessoas que são tão caras ao nosso coração e que nós sabemos que necessitam dessa ajuda. Que todos sintam, Senhor, o teu amparo. E assim, Jesus, recebendo o seu amparo, nesse instante nós vamos nos preparando para recebermos o passe espiritual. O passe, como sabemos, que é uma transfusão de energias intensas que irão beneficiar o nosso corpo físico, mental e espiritual. E nesse instante, Jesus, com os nossos corações serenos, confiantes no teu amparo, unidos a Deus, o nosso Pai, nós vamos abrindo nosso coração. Nós temos a certeza de que Deus conhece cada um de nós, sabe das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas dores. Mas é necessário, como foi dito, para que nós possamos agir, que nós tenhamos essa iniciativa de pedir a Deus essa ajuda. E como foi tão bem ilustrado, e quando nós pedimos, nós seremos atendidos. Então nós vamos mantendo a nossa confiança em Deus e te pedindo, Pai, calma, para tomarmos as decisões mais acertadas em nossa vida. Serenidade para passarmos por essas situações tão desafiadoras. Que nós possamos, Senhor, acreditar que amanhã será um novo dia com novas oportunidades de refazimento. Senhor, que nós possamos encontrar novos caminhos, que possamos nos reabilitar, que possamos ter esperança em nosso coração. Vamos sentindo o carinho que está sendo derramado por toda essa equipe espiritual, que nos abraça nesse instante, nos transmitindo o abraço de Jesus. Sentindo esses fluidos benéficos sendo derramados, desde o alto da nossa cabeça até os pés. Essas energias vão nos proporcionando serenidade, paz, harmonia, equilíbrio, saúde e bem-estar. Todas as nossas células vão ficando brilhantes e renovadas. Tudo que está em desequilíbrio, que está em doente, vai se transformando, vai sendo substituído por células saudáveis. E nós vamos assim recompondo o nosso corpo físico, com o nosso sistema imunológico sendo ativado, a nossa mente se fortalecendo em pensamentos positivos, para que possamos, Senhor, lutar contra esses sentimentos infelizes que ainda se abrigam em nosso coração. E assim, Jesus, envolvidos por essa cúpula de luz, nós vamos mentalizando essas energias de paz, também se esparramando pelo nosso lar, pelos nossos familiares, essas energias sendo canalizadas para a água que se encontra aqui ao nosso lado, que essa água se transforme, Senhor, naquele remédio, naquele veículo de socorro para cada um de nós, e que possamos ingeri-la com toda a fé,
na certeza de que esses benfeitores amigos depositaram nela tudo aquilo que nós necessitamos. E assim, Jesus, nós vamos te agradecendo, agradecendo ao nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor espiritual, por todo o amparo, por toda a ajuda, agradecendo toda essa equipe espiritual, esses benfeitores do Centro Espírita União e Fraternidade, que vieram até o nosso lar, vieram até o local onde nós nos encontramos para trazer essas energias. E com toda certeza, esses amigos também levarão essas energias a todos aqueles que ouvirem este encontro com o Evangelho depois. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é tão poderoso que no momento em que nós pedimos ajuda à equipe dessa assistência, com certeza ela virá ao nosso encontro, nos trazendo os benefícios que estamos sentindo nesse momento. E assim, que a alegria, que a coragem, que o bom ânimo, que a fé se renovem em nossos corações e que a chama da esperança, Jesus, faça com que cada um de nós continue confiando em dias melhores. E assim seja, graças a Deus.